Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ouvindo a Bíblia. No vídeo de hoje você vai entender porque muitas das vezes a nossa oração ela não é respondida, porque muitas das vezes você ora e a sua oração ela não é atendida. No vídeo de hoje eu quero falar apenas 3 motivos pelos quais a nossa oração muitas das vezes ela não é atendida. Primeiramente, nós vamos para Isaías capítulo 59, que vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e vosso Deus, e o vosso pecado encobre o rosto de vós para que não vos ouça. Então, tá aqui o primeiro motivo que faz com que a oração ela não seja atendida, faz com que a oração ela não seja respondida, o que é o pecado e a iniquidade. Quando a pessoa está em pecado, quando a pessoa está cometendo iniquidade, está em pecado, ela está separada da presença de Deus. Deus não pode atender a oração, Deus não pode responder, porque há uma separação. Então, para que Deus nos responda, para que Deus atenda, é necessário nós estarmos em plena comunhão com Ele. Então, o pecado ele faz essa separação. Você precisa analisar a sua vida, você precisa pedir ao Senhor que lhe mostre onde você está errando, onde você está falhando, que você venha se arrepender e entregar a sua vida totalmente ao Senhor, para que a partir dali você possa ter uma comunhão em santidade com o Senhor, para Ele responder às suas orações, para Ele, você estando em comunhão com Ele, claro que o que você pedir, estando dentro da vontade de Deus, Ele vai realizar na sua vida. Então, o que faz com que a oração ela não seja atendida muitas das vezes é o pecado, algo que você precisa confessar, algo que você precisa se arrepender. Então, isso precisa você pedir ao Espírito Santo para iluminar a sua vida e lhe esclarecer. O outro motivo que faz com que a nossa oração, ou outra coisa que nos mostra que faz com que a nossa oração ela não seja respondida, não seja atendida, está no texto de João capítulo 11, ali onde as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram chamar Jesus, e Jesus avisando que Lázaro estava doente. Mas Jesus passado 4 dias, ele já estava doente, ele morreu e foi sepultado. Só depois desse tempo, Jesus apareceu para fazer o milagre e ali ressuscitou a Lázaro. Ou seja, outra coisa é que Deus não nos atende muitas das vezes no nosso tempo. Deus não atende, não nos responde muitas das vezes na hora em que nós pedimos. Então, outra coisa que você pode estar achando, Deus não está respondendo a minha oração, porque Deus tem um tempo certo, determinado para realizar a sua obra, a obra dele na nossa vida. Então, muitas das vezes a sua oração não está sendo respondida hoje, mas ela vai ser respondida na hora certa, Deus vai trazer a resposta na hora certa. Então, o que faz com que a nossa oração ela não seja atendida é o tempo. Às vezes você tem que esperar o tempo de Deus. Você tem que esperar o momento certo que Deus determinou para realizar a obra dele. E certamente Deus, ele realiza no tempo certo, e ele realiza de forma maravilhosa, porque se Jesus chega no momento em que Lázaro estava doente, ele teria curado ele, mas não teria havido o milagre da ressurreição. Então, passado todo aquele tempo, as irmãs de Lázaro, tendo mandado chamá-lo, ele adoeceu e morreu. Mas o que acontece? Quando Jesus chegou, ali ele fez um milagre muito maior que é o da ressurreição. Então Jesus ressuscitou a Lázaro e muitos puderam conhecer quem é o Filho de Deus e o poder de Deus. Então muitas das vezes a nossa oração ela não é respondida porque não é o tempo certo de Deus responder. E Deus tem um tempo determinado para responder às nossas orações. Outra coisa que faz com que a nossa oração, muitas vezes a nossa oração ela não é respondida porque nós pedimos de forma que não agrada a Deus. Como? A Bíblia vai dizer lá em Tiago capítulo 3, versículo 4, que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos maus para gastar em nossos próprios deleites. Então, Tiago vai dizer que muitas das vezes a nossa oração ela não é respondida, ela não é atendida, porque a pessoa pede
para benefício próprio, pede algo em interesse próprio, em benefício próprio, para a sua própria glória, né? E não visando a glória de Deus e não visando abençoar outras pessoas. Então aí entra o egoísmo, entra os desejos carnais, como diz a palavra, né? Tiago fala, para gastar em vossos próprios deleites. Então, quando a pessoa, muitas das vezes, pede ao Senhor, ele precisa ter um coração sincero, ele precisa estar de acordo à vontade de Deus, né? Para que ele venha a ser respondido e atendido, precisa estar no centro da vontade de Deus. Quando a pessoa pede para agradar sua própria carne, seus próprios deleites, para satisfazer apenas a vontade da sua carne, infelizmente, isso não é o que agrada a Deus, né? Isso não é o que agrada a Deus. Tiago vai dizer: pedis e não recebeis porque vocês estão pedindo mal. Então, para que a nossa oração seja atendida, é necessário nós estarmos em santidade, porque o pecado faz uma separação, impede as nossas orações de serem atendidas. É preciso estarmos em santidade, em comunhão com o Senhor. E outra coisa, precisamos entender que há um tempo certo determinado para Deus cumprir aquilo que Ele vai realizar na nossa vida, aquilo que você espera, aquilo que você deseja. Deus tem um tempo certo para realizar. Então precisa você entender isso. E a outra coisa é que nós precisamos pedir para a glória de Deus. Nós precisamos pedir nas nossas orações, precisa visar a glória de Deus, abençoar outras vidas. Precisa ter esse sentimento de gratidão, de misericórdia para com o próximo, porque tudo isso é a vontade de Deus. Então, muitas das vezes a nossa oração ela não é atendida, ela não é respondida, porque ou nós estamos em falha com Deus, ou nós estamos esperando Deus realizar no nosso tempo e Ele tem um tempo certo, ou nós estamos pedindo apenas para a nossa glória, para nosso benefício próprio. E isso vai impedir, ou seja, vai impedir com que as nossas orações sejam atendidas. Então, precisamos estar cientes disso, da palavra de Deus. Que você possa continuar ouvindo essa palavra, compartilhando esse vídeo, compartilha com mais alguém, deixa aqui o seu comentário, que você possa levar essa mensagem para outras pessoas, que venham esclarecer a mente delas o sentido, o significado que a palavra de Deus traz para nós. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.